Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Thiago, o seu professor de ciências. Meus amigos, hoje a gente vai ver uma aula, sobre um resumo, que eu coloquei aqui com alguns tópicos, né, que já que a gente já viu 3 conteúdos, vou fazer uma revisão de cada conteúdo desse, tudo bem? Aí eu vou começar lá do início que a gente começou a abordar o primeiro assunto, que foi o assunto de célula, né? E aí eu vou colocando aqui alguns tópicos e a gente vai comentando, vou comentar com vocês aqui e para a gente ir sanando alguma dúvida, tá bom? Vocês podem ficar à vontade com o vídeo, pode assistir várias vezes, certo? Mas sempre tendo um apoio do livro didático, certo? Façam a leitura, é importante, e vocês vão para o vídeo, ou vice-versa, vão para o vídeo, depois vai para o livro, certo? Então, gente, por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando aqui alguma coisa a mais, porque pode ser que no seu livro não traga isso de forma bem definida, ok? E aí a gente vai conversando aqui, também vou estar aberto para dialogar com vocês no privado, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Para tirar alguma dúvida a respeito. Tudo bem? Vamos iniciar aqui? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo da célula. Tranquilo, pessoal? Meus amigos, tá aqui, ó, coloquei aqui, para ficar mesmo bem parecido com... tentar ficar parecido lá com a lousa, né? Tá bom? Do jeito que a gente... Sempre como eu começo a dar aula para os alunos, eu começo a fazer isso, né? Eu vou colocando na lousa e aí eu vou colocando os tópicos e a gente vai comentando em sala de aula. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, primeiramente o estudo da célula, né? A gente está vendo aqui, vamos ver o nosso conceito de célula, né? Meus amigos, a gente sabe que as células, elas são o quê? Elas são as menores unidades vivas, tranquilo? O que essas células têm? Por exemplo, elas têm formas muito variadas, não é verdade? Então, ao mesmo tempo, elas respondem por várias funções diferentes do corpo, certo? Nós temos exemplos, como eu falei para vocês, ó, vimos nas aulas passadas, ao neurônio. O neurônio é uma célula, pessoal, né? Ok? Aqui, ó. Neurônio é uma célula. Ok? Observem. Lá para o epitélio, né? Que eu falei para vocês das camadazinhas, né? Tinha lá um cubozinho formado lá. Então, pessoal, a gente vai observando que essas células, elas são muito diferentes, né? Elas possuem formas variadas, como eu falei para vocês aqui, né? Mas elas têm as funções diferentes, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho aqui, pessoal. Esse estudo da célula, ele iniciou lá, ó, muito tempo, e a gente veio falar muito nesse cara aqui, que é o Robert Hooke, né? Que ele teve o seu primeiro vislumbre, né, do que seria essa célula, né? Então, na verdade, ele começou com um microscópio bem simples, né? Se a gente fosse analisar microscópiozinho simples mesmo, né? Ok? E aí ele começou a observar coisas simples, certo? As lentes também, na época, eram lentes que também chamamos de lentes simples. E só depois, com o avanço de estudo desses caras, né, o que eles começaram a ver, a cortiça de algumas plantas, é que a gente foi evidenciado, foi fabricado microscópios mais potentes. Beleza? Robert Brown. Esse cara aqui, pessoal, ele começou primeiramente a observar células de orquídeas, né? E aí nessas células de orquídeas ele verificou, na verdade, um corpúsculo que aí ele deu o nome de núcleo, certo?
Então, quando falar de núcleo, a gente vai lembrar do Robert Brown, certo? Observando essas orquídeas e vendo esse corpúsculo em que ele ficou intrigado e aí que ele deu a alcunha de núcleo, beleza? Vamos lá. Esse outro aqui, né? Eu tenho como o Matthias E. Schleiden, né? Chamamos de Schleiden, né? Schleiden, como forma você quiser chamar. Meus amigos, nesse caso aqui, né, Schleiden, ele observou que os vegetais, eles também apresentam células, ok? Então, foi feito um estudo, né? E aí ele observou que os vegetais também eles apresentavam células, tudo bem? Aí lá pro ano de 1939, nós já temos esse cara que é o chamado aqui de Theodor Schwann, né? Theodor Schwann, certo? Ele concluiu que os animais eles eram formados também por essas unidades básicas, né? Então, gente, através disso aí, desses estudos, dessa maneira foi formulada a teoria celular. É que nós vamos falar aqui agora. O que é que dizia, ou o que é que diz a teoria celular? Diz o seguinte, pessoal. Todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por célula, certo? Olha lá, uma árvore pluricelular, bactéria, né? Uma bactéria, por exemplo, unicelular. Então lá o ser humano, né? O ser humano, por exemplo, pluricelular. E aqui a gente vai, né? Ok, pessoal? Então a gente observa, né, que todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos que são vivos, eles são formados por células. Isso aqui é a teoria celular. Isso aqui está no seu livro. Eu tenho certeza que no seu livro de ciências vai estar falando a respeito disso. Tudo tranquilo? Beleza, né? E aí depois a gente vai falar aqui do Virchow, né? Vou falar aqui um pouquinho aqui do Virchow. O que foi que foi feito aqui, né? Meus amigos, esse cara aqui era um médico, tá bom? Na verdade, tem lá, ele era um médico alemão, chamado de Rudolf Virchow, né? Ele concluiu o quê? O que foi que esse cara fez? Ele concluiu que toda célula tem sua origem em outra pré-existente, certo? Toda célula tem sua origem em outra pré-existente, certo? Isso é o que a gente vai ver, pessoal, mais na frente, quando a gente falar aqui das células, né? E quando elas começarem a se dividir, certo? Tudo bem? Eu vou falar de divisão de células, divisão celular, mais na frente. Ou seja, é exatamente o que ele está falando, né? Aqui eu tenho a célula mãe e aqui eu tenho as células filhas, acontecendo a divisão, né? Então ele diz que toda célula tem sua origem em outra pré-existente. Tudo bem? E aí eu tenho aqui esse cara aqui agora, que é o chamado o Walter Fleming, né? Walter Fleming. Meus amigos, esse cara aqui era um anatomista alemão, né? Que ele descobriu a cromatina, que é o principal componente do núcleo celular, né? E os filamentos dela, né? Os filamentos dessa cromatina, eles foram denominados de cromossomos, ok? Se a gente for analisar, eu tenho no núcleo, né? Eu vou ter lá esses fios, né, que ele chamou aqui de cromatina. Tudo bem? Foi a função desse cara aqui, do Fleming. Tudo bem, meus amigos?
Então aí eu tenho a cromatina, que é o principal componente do núcleo celular. E esses filamentos da cromatina, a gente sabe que posteriormente eles foram denominados de cromossomos, devido ao estudo desse cara aqui, tudo bem? Meus amigos, mas aí o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: a gente sabe que as descobertas sobre a célula e também o seu funcionamento, eles não pararam, né? Desde então, com os avanços tecnológicos e o aperfeiçoamento dos equipamentos de observação foram fundamentais. Ou seja, novas organelas elas foram observadas no interior da célula e cada uma delas com funções específicas, certo? E aí eu falei para vocês que nós temos, eu fiz essa abordagem de um desenho de uma célula, né? Falando como seria uma célula animal, uma célula vegetal, né, meus amigos? Eu mais ou menos coloquei o núcleo aqui, né? E como a gente sabe que nós temos várias organelas nessas células, ok? Elas vão estar aqui, ó, certo? Vou dar um desenhozinho para vocês aqui. Né? Então, pessoal, eu posso... Aqui fica meio ruim de a gente detalhar tudo, mas né, as organelas, né, quando a gente fala de células, a gente sabe que nós temos aqui a membrana plasmática atuando como uma seleção, ela que faz o envoltório celular, tudo bem? Tranquilo? Nós temos a parte do citoplasma, onde está mergulhado todas essas organelas aqui, ó, né? Aqui eu tenho lá o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático liso, sem grânulos, né? Eu vou ter alguns ribossomos aqui aderidos, eu vou ter aqui os centríolos, né? Os lisossomos, né? O complexo de Golgi aqui, ó, complexo de Golgi ou complexo golgiense, né? Então, meus amigos, isso aqui, essas células com essas organelas, elas são muito importantes para o nosso organismo se manter vivo, para o nosso organismo se manter saudável. Então, a gente sabe que são necessários os trilhões de células que os compõem, né, funcionem bem, né? Tudo bem? E a gente também sabe que nem todas essas células são iguais, né? Porque essas células elas se especializam, né, conforme o tecido ao qual pertencem e as funções que elas vão desempenhar, ok? Tranquilo, meus amigos? Beleza? Gente, pois isso aqui é mais ou menos o que a gente falou, né? Eu quero que vocês tenham uma observada em célula vegetal e também na célula animal, fazer essa diferenciaçãozinha entre elas. Tudo bem? Meus amigos, pois a gente vai ficando por aqui, né? E eu espero que nos próximos encontros, né, a gente tenha mais... Eu quero também ver como é que está o conhecimento dos alunos. Professor, está tudo ok, eu estou entendendo tudo, ou eu estou numa dúvida nisso, aquilo, tranquilo? Pessoal, não deixe de fazer a leitura no seu livro, certo? E também recorre às videoaulas que a gente já gravou aqui, que o professor gravou. Tudo bem? Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima.